Hoje, nós vamos conversar sobre o Itaú, o maior banco da América Latina, com uma das carteiras de crédito mais seguras de todas as opções de investimentos dentre os bancos brasileiros. Como sempre, vamos conversar sobre suas vantagens competitivas, principais riscos e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do Itaú por diferentes métodos de valuation. Se gostar do vídeo, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal, deixar um comentário aqui embaixo. Se gostar muito, lá no Apoia-se, você pode fazer sua doação e também é por lá que você garante acesso a todas as funcionalidades aqui do nosso site de valuation. E, especialmente hoje, para reforçar o convite, eu vou te dar um código BIT12, que vai te dar acesso completo ao site com todas as suas funcionalidades até o dia 12. O link está na descrição e é só você ir lá e usar o código BIT12. E aproveita para me seguir no Instagram. Meu muito obrigado a todos que já são apoiadores. O Itaú é um banco com presença em 18 países, mas quando a gente olha o seu resultado, a maior parte dele vem das operações no Brasil. E isso é bem-vindo, até porque o ROI dele em outros países é inferior ao que ele consegue nas operações aqui no Brasil. Então tá ótimo ele continuar focado aqui. Até porque eu não sei em relação a outros países da América Latina, mas quando a gente compara com os Estados Unidos e a Europa, sem dúvida o framework regulatório dos bancos aqui no Brasil é um pouco mais conservador, exige mais garantias e liquidez dos bancos, o que cria um ambiente de operação bancária com um nível de risco um pouco menor do que nesses pares. Uma preocupação que os investidores muitas vezes têm com os bancos consolidados é a ameaça da digitalização. Mas quando a gente olha a porcentagem das interações com o banco que são feitas em meios digitais, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, a gente vê que até os bancos consolidados estão trazendo esse crescimento e estão fazendo essa adaptação. Sem contar que desde 2019, o Itaú lançou o aplicativo It. Isso já está relativamente normal, o Bradesco já tem as suas iniciativas digitais também, mas é importante ressaltar esse movimento porque é uma das vertentes que pode garantir essa adaptabilidade para o negócio do Itaú. Mas mesmo no aplicativo do Itaú em si, já existe esse movimento de digitalização, até porque isso é algo do comportamento das pessoas, isso é algo cultural. E a verdade é que o aplicativo de todos os bancos grandes já funcionam muito bem. Quando a gente compara os segundos trimestres desde 2019, a gente vê que o índice de eficiência do banco foi melhorando bastante, atualmente em 37,7%, o que nos diz que todas as despesas do banco são 37,7% do total de receitas do banco. Sendo o maior banco da América Latina, eles têm uma posição dominante em vários segmentos. Crédito imobiliário eles dominam com 18,2% de market share, são líderes com 28,2% em cartões. Com certeza não superam o Banco do Brasil no lado de agro, mas tem feito um movimento de aumento desse lado da carteira, que é interessante porque a gente tem visto o Banco do Brasil com uma inadimplência menor que os seus pares, inclusive o próprio Itaú, e a gente sabe que a carteira do Banco do Brasil é muito voltada para o agro, então eu gosto desse movimento por parte do Itaú. Segundo lugar em financiamento de veículos e da sua carteira 12,4% são créditos consignados, que são os de mais baixo risco dentre os disponíveis para as pessoas físicas. Com esse movimento de digitalização, eles também criaram o app Ion, que é uma plataforma de investimento, assessoria digital, tem os analistas, e vem aí com o Itaú Shop similar aos marketplaces dos bancos digitais que o Inter já tem há muito tempo. Quando a gente olha o histórico do seu ROI, a gente vê que está atualmente aqui nos 20,3%, mais ou menos em estabilidade com o que ele vem desde 2013. Até um pequeno decrescimento, mas a gente tem que lembrar e nesse período de alta de juros e da subida da inadimplência, o Banco Itaú, junto com o Banco do Brasil, foram os menos afetados, que mostra a resiliência e qualidade das suas carteiras de crédito. Olhando aqui a margem financeira do Itaú, que é basicamente a receita que ele gera para ele, né? A diferença entre os juros que ele emite e que ele capta. E aí ele tem uma margem financeira de 24,9 bi com clientes, de 1,1 com o mercado e uma receita de serviços e seguros de 12,4 bi. Ele tem a maior carteira de crédito do Brasil, em 1,15 trilhões de reais e com um índice de cobertura muito seguro, acima dos 200%, então muito confortável. Aqui a gente vê o índice de inadimplência que passou dos 90 dias para o total do banco aqui nos 3% apenas, e a gente vê que é abaixo da média do Brasil em 3,5%. E olhando rapidamente para o balanço, um ativo circulante um pouco acima do passivo circulante, mas o mais importante para os bancos aqui, patrimônio líquido crescente.
Como a gente não vai ter dívida líquida por EBITDA, o índice de Basileia acaba sendo um bom indicativo de como está a dívida do banco, e a gente vê um movimento de recuperação a partir do segundo trimestre de 2022, e ele se encontra aqui agora nos 15,1%, patamar muito satisfatório. A maioria dos bancos ficam ali pelos 13, 14, às vezes chegando nos 15, então o índice de Basileia é muito satisfatório. Quando a gente olha só carteira de crédito, mais de dentro a gente vê que 128,4 bi são de cartão de crédito com pessoa física, 58,2 crédito também para pessoa física, 74,9 de crédito consignado, que é bem mais seguro do que o crédito pessoal, 32,4 de financiamento de veículos e 111,5 de financiamento imobiliário. Mas o legal do Itaú é exatamente quando a gente continua olhando aqui, mais 170 bi de micro, pequenas e médias empresas e uma grande participação de 359,6 bi da sua carteira de crédito em grandes empresas. O único banco que consegue competir e, na verdade, até no presente momento superar a qualidade da carteira de crédito do Itaú é o Banco do Brasil. Mas isso porque ele tem um lado muito forte de originação de crédito pro agronegócio, que tem uma inadimplência mais baixa, mas quando a gente compara Itaú com os pares privados, a carteira dele é, sem dúvida, a mais conservadora, a mais segura, a mais interessante. E a gente está falando de um banco com um PL de 7,38, perto das suas mínimas desde aqui de 2010, só acima do que foi de fato em 2015. Ele vem com um dividend yield inicial de 5,16%, que para o momento atual não é tão atrativo assim. A gente tem outros bancos pagando um pouco mais, mas se você escolher ter a qualidade do Itaú, você tem que aceitar um dividend yield um pouco mais baixo. O que é um ponto negativo para o Itaú é que ele só tem um tag along de 80%. Mas, considerando que ele é o maior banco da América Latina, acho muito difícil que ele seja comprado. Quando a gente olha seus dividendos, a gente vê uma tendência de crescimento, né? O patamar que ele conseguia manter aqui já é bem inferior do que ele vem conseguindo desde 2018, apesar de estar caindo desde 2018. Mas porque 2017 e 2018 ele elevou o payout bastante, ainda 2019 foi elevado e agora ele mantém um payout bem mais baixo mesmo, atualmente nos 33,51%. E vamos para o que interessa, o cálculo do preço justo do Itaú. A gente vem aqui no nosso site de valuation, coloca o ticker da ação, ele já vai puxar os dados e a gente modifica o que quiser. Esse aqui foi o dividendo pago pelo Itaú em 2022, mas só esse ano ele já pagou 72 centavos, então eu imagino que ele consiga pagar um pouco mais do que isso. Eu vou estimar 1,20 de dividendos, com uma taxa de crescimento para esses dividendos de 4%, 10% de taxa de desconto, 2,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo, mais perto ali do que eu imagino ser a média da Selic para o longo prazo. E dessa maneira a gente chega num preço justo de R$ 19,05, considerando que ele está aqui nos R$ 23,33, primeiro método nos diz que ele não está tão barato assim. Mas vamos também para o método de Gordon, com os mesmos 1,20 de dividendos, os mesmos 4% de taxa de crescimento e os mesmos 10% de desconto, e por esse método a gente chega num preço justo de R$ 20,80, um pouco mais perto do valor atual, mas ainda nos indicando que ele está com um pequeno prêmio de qualidade acima do seu valor justo. Vou agora para o método de Graham, onde ele tem um lucro por ação de 3,22, o CAGR dos lucros deles está em 13,63, mas eu vou ser mais conservador, o próprio guidance deles é de 6% para o crescimento dos lucros, e dessa maneira a gente chega num preço justo de R$ 29,00, aí sim o primeiro método nos dizendo que o Itaú está sim um pouco atrativo, e por final vamos para o método de Peter Lynch, PL atual de 7,37, os mesmos 6% de crescimento e o dividend yield atual de 5,16. Dessa maneira, a gente chega num preço justo, desconsiderando o retorno por dividendos de 18,98, porém considerando eles de 35,31. O método de desconto de fluxo de caixa não se aplica muito porque banco não tem dívida líquida e aí a gente vai acabar tendo um valor bem alto se a gente aplicar esse método, então eu vou deixar esse daqui para outras empresas. Então, em resumo, a maioria dos métodos nos dizem que o Itaú está um pouquinho acima do seu preço justo, enquanto outros indicam que ele ainda está numa boa entrada. Considerando a qualidade do banco, sem dúvida, eu não acho que seja uma má compra no momento atual, mas eu também acho que não é o banco mais atrativo do momento. Talvez faça mais sentido esperar mais um pouco, ver como ele vai se comportar, esperar algum momento macroeconômico ou da operação da empresa que traga incertezas e o mercado precifique isso para a gente fazer uma compra maior. Mas se você quer ter na sua carteira alvo, é um ótimo ativo, é, na minha opinião, o banco de maior qualidade do Brasil. Quando a gente olha os resultados do Banco do Brasil, ele está
recentemente superando o Itaú, mas isso é só desde o quê? 2022, sabe? O Itaú consistentemente, há muitos anos, e mantém sua qualidade, então eu vejo o Itaú como o banco de mais qualidade na nossa bolsa brasileira. E pro Clube do Finzinho, em primeiro lugar, peço desculpas pelo último vídeo que não teve o comentário macroeconômico. O TradingView que eu uso aqui para puxar os gráficos só traz os dados de fechamento do Ibovespa às 6h40, porque tem um delay, e foi um dia que a vida me obrigou a fazer outras coisas, então não tive tempo de gravar, tive que só deixar o vídeo sem essa parte. Agradeço sua compreensão e vamos para o comentário macroeconômico de hoje. Boa recuperação de 1,77 nessa semana. Na última a gente veio testar essa média móvel, nem chegamos abaixo dela, já encontramos suporte. Teoricamente ainda é plausível a gente continuar de lado até chegar nessa linha, mas a gente pode também já continuar a recuperação. Claro que depende muito do que vai acontecer, não estou aqui para tentar prever nada, mas sem tentar prever, o que eu consigo ver é que o açaí está voltando para o patamar de precificação da época que eu fiz o vídeo. Também similar às mínimas que ele fez em 2021, como eu gosto muito do ativo, já expliquei no vídeo, volto a achar que estamos aqui numa boa entrada. Nos fundos imobiliários, o IFIX não mostrou fraqueza, deu uma recuperada também, 0,63%, praticamente nas máximas desde que a gente deu essa alavancada aqui, ainda um pouco abaixo das máximas históricas aqui de 2019 e 2020. O único ponto negativo disso é que tá difícil encontrar oportunidade em FII de tijolo, melhor olhar mais para ação ou ativos internacionais mesmo, incluindo criptomoeda, uma possibilidade aqui, já tentamos recuperar, encontramos alguma resistência nessas médias móveis, especialmente a de 20 períodos. A gente até pode voltar e vir testar aqui os 24.300 nessa média móvel de 50 períodos, mas sigo acreditando na tese. O dólar, apesar da recuperação do Ibovespa, subiu junto, 1,53%. Parece mesmo que encontrou suporte aqui nessa média móvel. E o S&P 500, um movimento similar, parece também que encontrou há 2 semanas atrás suporte aqui e está querendo seguir a sua recuperação. E obviamente, se a gente olhar a Nvidia, Apple, Microsoft, a própria Google nem tanto, ainda não refez as máximas, mas a própria Google, um movimento bem rápido, não está tão bom assim de comprar tecnologia lá fora, mas ainda temos oportunidades. Acho que dá para olhar inclusive para empresas europeias. A Unilever tecnicamente parece estar numa entrada interessante. Na verdade, tecnologia em Phase, que eu tenho análise recentemente, ainda está num bom ponto de entrada. O Realty Income, que eu falei recentemente no fechamento de acho que 2 vídeos atrás, 2 valores intrínsecos atrás. E ainda olhando para a Europa, especificamente Reino Unido, British American Tobacco, BTI, também uma opção que me parece ok, numa boa entrada. E se você ouviu até aqui, você é de fato um membro do Clube do Finzinho. Gratidão a você, bons aportes e até a próxima!